tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos fazer uma breve revisão dos capítulos 3 e 4. Vamos ver, relembrar, na verdade, os principais conteúdos abordados nesses capítulos, beleza? Então, vamos começar aqui pela página 15, tendo logo no iniciozinho do capítulo 3. E nós estudamos as orações subordinadas substantivas, Então, para a gente relembrar, a relação de subordinação é a relação de dependência, uma relação de hierarquia, em que a gente tem uma oração principal e uma oração dependente, uma oração subordinada. Essa oração subordinada exerce uma função sintática na oração principal. Essa função sintática pode ser de sujeito, pode ser uma função de objeto. É claro que eu estou falando de funções substantivas, Nós estamos pensando aqui nas orações subordinadas substantivas, tá? Há as orações subordinadas adjetivas e há também as orações subordinadas adverbiais, mas todas elas exercem função sintática na oração principal, tá? Então aqui na página 16 nós temos, na verdade no finalzinho da página 15 e depois na página 16 nós temos aqui o tratamento, a classificação dessas orações subordinadas, as funções sintáticas que elas podem realizar. Então as orações subordinadas subjetivas são aquelas que exercem a função sintática de sujeito. Então percebam que a gente tem aqui, é essencial que você compareça à reunião. O que é essencial? Quem é essencial? O que é essencial, Que você compareça à reunião, ou seja, isto é essencial, tá? Então, que você compareça à reunião equivale a isto, Então, a gente tem sujeito, Objetivas diretas, São aquelas que exercem a função de objeto direto. Então, a gente tem aqui exemplo, queremos que você seja nosso parceiro. Nós queremos o quê? Então, qual é o complemento do verbo? Toda essa oração. Que vocês sejam, que você seja nosso parceiro. Objetivas indiretas exercem a função de objeto indireto, São ligadas ali pela preposição. Então, a gente tem lembre-se de que precisamos, voltar cedo. Então, lembre-se de que precisamos voltar cedo, tá? Então, que precisamos voltar cedo é a oração subordinada que exerce essa função de objeto indireto, Na verdade, a gente tem aqui de que precisamos voltar cedo, Porque o de é a preposição. As completivas nominais, que exercem a função de complemento nominal. Então, tem a impressão de estar sempre em dúvida em relação a algo. Então, toda essa oração é uma oração completiva nominal. A positiva, que funciona como um aposto, Então, só me resta uma alternativa, 2 pontos, revelar um segredo. Então, revelar um segredo é um aposto da oração principal. E as predicativas, que funcionam como predicativo do sujeito. Meu desejo é que você fique. Então, que você fique é uma oração que exerce a função de predicativo, do sujeito. Beleza? Na sequência, nós estudamos aqui na página 18 as orações subordinadas adjetivas e a sua classificação. Então, as orações subordinadas adjetivas, diferentemente das substantivas, obviamente, elas exercem as funções dos adjetivos, as funções que os adjetivos exercem, Então, no caso de adjunto adnominal, de aposto explicativo, ou um ou outro. E a gente tem aqui, então, essa divisão, das adjetivas restritivas e das adjetivas explicativas. Então, percebam que na frase, a garota que passava naquele momento socorreu-me, a gente tem que passava naquele momento. Então, percebam que que passava no nosso momento funciona como um adjetivo que está qualificando o substantivo garota. Não era qualquer garota, era a garota que passava naquele momento. Então, a gente restringe, o sentido do termo garota, individualiza, não era qualquer garota, era só a que passava naquele momento, tá? E a gente tem aqui as adjetivas explicativas, que realçam, ampliam dados em relação ao termo a que se referem, Então, por exemplo, Rio de Janeiro, que é considerada a cidade maravilhosa, oferece distintas atrações turísticas. Então, percebam aqui, que é considerada a cidade maravilhosa, uma oração adjetiva e explicativo. Funciona aqui como adjetivo, está trazendo uma característica, ampliando esse sentido de Rio de Janeiro. Percebam que eu posso retirar que é considerada a cidade maravilhosa, porque
acrescenta informação, mas não é fundamental, não é necessário. Eu posso simplesmente dizer: o Rio de Janeiro oferece distintas atrações turísticas. Percebam que isso não acontece com a adjetiva restritiva, porque se eu retirar, eu tenho um prejuízo de sentido muito grande. Olha, a garota socorreu-me. Que garota? Qualquer garota? Não era qualquer garota, era a garota que passava naquele momento. Então percebam que há aqui um caráter mais restritivo. A oração adjetiva restritiva, ela vem sem vírgulas, ela é essencial ao entendimento da frase. A explicativa não, ela vem entre vírgulas e pode ser retirada. Continuando, nós estudamos aqui na página 20, na parte de produção textual, a estrutura da dissertação argumentativa, né? A gente sabe que dissertar é falar sobre alguma coisa, é tratar de algum assunto. A gente tem a dissertação expositiva, que a gente estudou também no capítulo 4, então já vou adiantar, e a dissertação argumentativa. A dissertação expositiva apresenta fatos, opiniões, né? Apresenta fatos, informações de maneira clara, objetiva, com o objetivo de informar o leitor. Já a dissertação expositiva tem o objetivo de persuadir, de convencer, né, o leitor. Tá? Então, dissertação expositiva expõe, apresenta fatos, informa o leitor de maneira clara e objetiva. Dissertação argumentativa tenta convencer o leitor por meio da apresentação de uma tese, ou seja, sua opinião sobre o tema, e de argumentos que sustentam essa tese. Tá? Continuando, já aqui no capítulo 4, nós estudamos as orações subordinadas adverbiais, que exercem a função de um advérbio, indicam circunstâncias de tempo, né? Circunstâncias aqui de finalidade. Então, nós vimos a oração subordinada causal, né? Então, os médicos conversam baixo porque estão no hospital, né? Então, qual é a causa deles conversarem baixo? Eles estarem no hospital. A subordinada adverbial final, que indica finalidade, estudei muito para poder passar direto, né? Então, para poder passar direto é a finalidade do estudo. A temporal, eu ouvia cochichos enquanto eu falava. A condicional, né? Pedirei o almoço, a não ser que você esteja com fome. Ou seja, se você estiver com fome, eu pedirei o almoço. Se você não estiver com fome, eu não pedirei o almoço. Caso você esteja com fome, eu pedirei o almoço. Então, são exemplos aí de orações subordinadas condicionais que são introduzidas por esses conectivos. Que, se, né? Oração subordinada adverbial concessiva, que indica esse contraste de ideias, né? Ideias que se opõem, né? Então, ainda que você tente de tudo, nada vai me fazer mudar de ideia. Embora você seja uma pessoa legal, eu não me sinto confortável com você. Então, são ideias que são conflitantes, né? Porque se você é uma pessoa legal, espera-se que eu me sinta confortável. Se sentindo confortável é porque há algum problema, né? Temos também as orações subordinadas conformativas, né? Então, conforme os estudos, segundo o que dizem os autores, né? São exemplos aí, conforme o que estava escrito na revista, são exemplos de oração subordinada adverbial conformativa, e a proporcional, né? Então, quanto mais chuva cair, mais enchente haverá, ou seja, né? Quanto mais chuva, mais enchente, tá? Bem, na parte de produção textual, nós estudamos o texto dissertativo expositivo. Eu já falei dele, então vamos encerrar por aqui, gente. Um beijo e até a próxima aula. A gente continua no próximo vídeo com as revisões dos capítulos 5 e 6. Beijo e até. Tchau!